Fala aí, velho. Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, sobre o que aconteceu na minha carreira e como que eu cheguei onde eu tô. Tem um pessoal perguntando, então talvez seja interessante falar sobre isso. Então, velho, eu vou começar contando a minha história lá do comecinho, de quando eu era um piá. Quando eu tinha 15 anos, 16 anos, não lembro quanto que eu tinha. Mas eu comecei a trabalhar mais ou menos na cidade. Eu venho de família um pouco prejudicada financeiramente. Então acaba que a gente precisa trabalhar bastante, né? Trabalhar desde pequeno. Eu comecei numa lan house. Essa lan house era, basicamente, eu cuidava do corujão, que é aquele negócio que tu fica a madrugada inteira jogando. E eu cuidava do corujão, ganhava, sei lá, 200 pila lá em 2010, 2009, não sei quando. Eu sou velho, tá? E esses 200 pila pra mim faziam diferença, porque daí eu comprava um tênis que eu queria, eu comprava alguma coisa assim. Porque eu não tinha muitas condições de ganhar isso de boas. E aí, na lan house, eu lidava com o computador, cara. Eu formatava o computador, jogava joguinho. E o meu primeiro contato com programação foi utilizando o AutoIt. Não sei se isso existe ainda, provavelmente não. Deve achar alguma coisa legal pra fazer download. Mas tu programava a movimentação de clique em mouse, mexer em teclado. Então, quando eu ia jogar, por exemplo, Mu Online, eu botava um sensorzinho de cor. E aí, quando a cor da barrinha de vida mudava na tela, né, nas coordenadas da tela, comparava com RGB, mudava de cor, eu usava uma pote. Então quando chegava abaixo da metade, eu usava uma pote e deixava o meu bot rodando. E sempre atacando o inimigo mais próximo, senão andando pra direita ou andando pra cima. Não lembro, era meio aleatório, não lembro direito como é que eu fazia, porque isso tem muito tempo já. Mas esse foi o meu primeiro contato com programação, foi fazendo um bot de Mu Online. Uma porcaria, horrível. Mas eu programava, cara, não lembro nem que linguagem que era, pra tu ter noção, velho. Talvez fosse um C++? Ah, não sei, cara, não sei o que era. E era muito básico, muito bobo, e eu tinha seus 15 anos, 6 anos, Mu já era velho, tava na época do Grand Chase, na época. E aí Grand Chase não tinha bot, era tudo no braço. E esse foi o meu primeiro contato com tecnologia, tá? Formatando o computador, baixando o Windows pirata, utilizando a versão beta de Windows, tinha saído o Windows Vista na época, e o Windows Vista tinha a ferramenta de snipping, alguma coisa assim, que tu seleciona um quadrado e corta, mó legal. Cara, um monte de coisa legal surgiu na época, e eu queria muito testar, fiquei baixando a versão pirata, quebrando o computador, formatando, passava mais tempo formatando um computador do que usando de fato. Mas esses foram os meus contatos, assim, em resolver problema. Eu demorei muito tempo pra sair daí. E o meu primeiro trabalho de verdade, eu fazia curso técnico em automação. Na verdade, era mecatrônica. Então tinha um pouco de programação, mas tinha muito de hardware, né? Tinha muito de calcular, sei lá, resistor para tu usar, qual capacitor tu usa, para que serve tal capacitor, que é microfarad, esse tipo de coisa. Coisa boba, assim, que hoje não uso pra nada na vida. Mas foi muito importante porque também me trouxe mais perto. E nesse cara aí, eu tava aí, e novamente eu precisava trabalhar. Eu comecei a trabalhar, pasmem, de operador de torno CNC. Eu fiquei uns 4 meses trabalhando como operador de torno CNC. Daquela vida desgraçada, que é tu acorda às 3 da madrugada, 3, 4 da madrugada, o ônibus passa aqui na frente e te pega, tu começa a trabalhar 4h30, 5 horas. E aí tu começa a trabalhar e sai às 3 horas, chega em casa, come negócio, dorme, porque tu tem que acordar às 3 de novo no dia seguinte. E isso 5 dias da semana. Então no final de semana não serve pra nada, porque teu cérebro já se acostumou a tu acordar naquele horário. E eu fiquei 3 ou 4 meses nisso, porém algumas vezes eu faltei o trabalho, simplesmente porque eu tava estudando e me preparando pra entrar em alguma outra vaga. E essa outra vaga, eu não vou falar o nome das empresas, foi uma vaga de estagiário de suporte técnico em automação industrial. E aí, esse estagiário de suporte técnico, fiquei 4 meses só. E eu pedi as contas, cara, não aguentei, velho, vida desgraçada, não quero viver isso não é pra mim. Saí dali e fui virar estagiário de automação. Eu fui aprovado, acho que o processo, eu não sei quantas pessoas tinham, mas eu fui o cara com capacidade técnica baixa, mas capacidade de se comunicar muito alta. E como era suporte técnico, eu tinha isso era uma vantagem pra mim. E era uma vaga só. E aí o cara deu jeito de conseguir 2 estagiários, que um dos caras era mais técnico e o outro cara era mais comunicativo.
E aí eu sentei do lado do cara mais técnico, foi a coisa mais estranha do mundo, porque eu queria conversar, eu gosto de conversar, e o cara não queria conversar. E se um dia, no história, ele assistir esse vídeo, aquele carequinha safado vai saber de quem eu tô falando, entendeu? E trabalhar ali naquele ambiente foi muito bom pra mim, porque eu era suporte técnico, mas eu nunca atendi telefone. Pouquíssimas vezes eu atendi telefone. O que acontecia era, a gente era do laboratório, e no laboratório tu recebia os equipamentos e tu programava os equipamentos em ladder, em texto estruturado, em programação tosca, tá? Bem tosca, por sinal. Mas era automação industrial. Então o primeiro contato profissional com a área foi em automação industrial. E aí acabei aprendendo o protocolo de comunicação. Não é HTTP, não é protocolo web, é protocolo Modbus, ISM 850, são protocolos de área industrial, HART também. Então tu pega outras ideias e tu percebe o que é um protocolo de verdade. Então o meu fundamento, a minha base, ela foi orientada à automação industrial e essa parte de codar coisas estranhas, digamos assim. E aí eu cresci lá dentro, fiquei acho que 1 ano trabalhando no suporte, nunca cheguei a atender de verdade telefone, ficar na sala atendendo telefone, eu fiquei só no laboratório e eu ficava, cara, testando coisa. Me entregavam um equipamento que tava estragado, eu tinha que desenvolver uma giga de teste para verificar se o equipamento estava estragado mesmo naquele específico ponto. E aí tu pegava as coisas mais estranhas, assim, por exemplo, tu pegava um cara que era um sensor de temperatura. Como é que tu faz para testar um sensor de temperatura se ele tá funcionando mesmo ou não? A gente molhava ele no álcool. Então tu molhava ele no álcool, e aí quando tu tirava ele perdia a temperatura rápido, porque o álcool evaporava. Então tu tinha que ver uma flutuação de tanto a tanto. E esse foi um teste bobo, claro, tu pode só segurar na mão, tu pode fazer outras coisas, né? Mas a gente ficava brincando de testar coisas assim, isso era, cara, era muito massa, tá? Era divertido, vou te falar que era divertido. Só que depois de um tempo ficou muito triste pra mim, porque tudo que eu fazia eu tinha que jogar fora. Então, pô, passei 2 dias fazendo uma giga massa pra testar tal coisa, e depois jogava fora. Eu tinha que desmontar, porque ia vir outro equipamento pra eu testar, eu só tinha que testar naquele momento e dar um diagnóstico pra dizer se está estragado ou não, tá queimado ou não. Derrubei muito disjuntor, geral, inclusive, porque eu ligava algumas coisas antes de abrir pra ver se tinha coisa queimada. Teve uma vez que eu peguei como é que era o nome? Um inversor de frequência, e na hora que eu liguei, pum, explodiu, velho. O negócio explodiu na minha frente, eu me caguei todo, derrubou a luz de todo mundo, do andar inteiro derrubou a luz. Cara, eu era um estagiário desgraçado, tá? Não sei como eu continuei. E aí eu fui fazer um bico na área de engenharia. E na área de engenharia eles estavam fazendo um app, um software para Petrobras. E aí eu fui fazer o que seria o front-end, né? A gente chama de SCADA. Mas ele seria SCADA, ele seria um front-end. É como se fosse front-end, como se fosse um React, mas é programação em C#. E nesse SCADA eu fui lá e fiz e funcionou e ficou legal, e aí eu recebi um convite do gestor daquela área. Então eu tive a oportunidade de passar 1 ou 2 meses trabalhando lá, achei incrível. Cara, computador novinho, tecnologia, tava mexendo com negócio de ponta. Cara, achei muito foda. E me esforcei muito pra fazer. Foi um momento que eu aproveitei a oportunidade. E aí o cara, o Zoreia, resolveu me chamar pra trabalhar com ele na área de engenharia. Então, pô, saí de estagiário de suporte pra virar engenheiro só porque eu me puxei muito em 2 meses de trampo. Me senti muito bem, muito bem, muito bem. Entrei na área de engenharia, comecei a ter contato com o pessoal da engenharia, ainda tinha contato com o pessoal do suporte, mas houve essa mudança. E, cara, a vida da engenharia de automação industrial era muito doida, porque uma hora tu virei contratado, né? Mas uma hora tu tá na sala programando, bem de boas, e aí depois tu tá na fábrica de painéis, programando sentado num rolo, uma bobina de cabo, com o computador no colo, corrigindo um problema. E aí depois tu pega vai junto com aquele painel que tu vai entregar pra cima de uma plataforma. Então eu embarquei em plataforma de petróleo também. Eu fui no maior silo da América Latina, que é o silo da Bianchini em Rio Grande. E é eu que fiz a programação, claro, com um time, né, não sozinho, que fiz a programação que fez funcionar a porcaria do silo. Cara, isso é muito doido, é uma responsabilidade muito louca, é muito gratificante. Só que nunca foi gratificante financeiramente. Eu ganhava na época 3 mil, 2 mil, 3 mil. Achava aquilo maravilhoso, porque era 2 vezes, 3 vezes o salário mínimo. Mas era pouco, entende? Para o que movimentava dinheiro, cada projeto que a gente finalizava, entre painel, entre projeto e tudo mais, batia, sei lá, 5 milhões,
6 milhões. Tinha projeto muito grande, a plataforma inteira, era mais que isso. Aí o projeto pequenininho que a gente tinha pego, que era 2, 3 painéis, dava 800, 900 mil. Cara, é muita responsabilidade, saca? E eu não ganhava nada com isso. Eu ganhava o salário bobo, bunda, que 3 mil reais. E quando eu embarcava, dobrava, por causa da periculosidade da hora extra. Mas não passava disso. E começou a me frustrar. E aí eu recebi uma oportunidade de... Como eu foquei muito em uma tecnologia, que foi a tecnologia do front-end de escada, eu fui convidado a fazer um treinamento, a ministrar um treinamento, dar o treinamento daquela tecnologia em específico. E eu foquei naquilo, então não era ruim, eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia como as coisas funcionavam. E aí eu ministrei o treinamento, o pessoal gostou do treinamento, cara, foi o treinamento mais tosco que eu já fiz na minha vida, velho. Pá, eu fiz muito mal ele. Eu peguei exemplos pra explicar e os exemplos eram muito complexos e ninguém entendeu absolutamente nada, tá? Mas se tu fizer tal coisa, cara, foi horrível. Mas aconteceu. E eu sempre tive certa facilidade pra comunicar com pessoas. Então, o treinamento foi um momento de testar isso. Eles testaram isso e gostaram dos meus resultados naquele treinamento. Mas aquela oportunidade ela só surgiu porque eu tava 1 mês sem projeto. Os projetos às vezes entravam, às vezes a gente ficava 1, 2 meses sem projeto, fazendo nada. Mas projetos grandes surgiam, a gente ficava 1 ano trabalhando e ficava sem projeto. 1 ano trabalhando, 4, 5 meses trabalhando sem projeto. Era assim que funcionava. E naquele momento a gente estava sem projeto, estava uma situação ruim da empresa no geral. E eles não queriam me mandar embora. Por sorte, eu tive a oportunidade de subir lá. E aí no que eu subi lá, eu fui trabalhar com um cara que, cara, é meu herói até hoje, assim. O cara como pessoa, como profissional, o cara é meu herói até hoje, cara. O cara é muito doido. E ele me convidou, me deu essa oportunidade. Pra ele, eu era só um estagiário. Eu conheci ele numa época de suporte e eu era só um estagiário bobo. E aí eu fui lá e consegui performar de novo. Aproveitei a oportunidade, consegui performar de novo. E ele me trouxe como um especialista. Então ele olhou assim, tá, tu é o cara daqui, de todo mundo que tá aqui, muito provavelmente tu é o cara que mais sabe disso daqui. Então tu vai vir pra nós como um especialista. Não tá mais engenharia, tu virou um especialista. Recebi um incrível aumento de R$300. Foi pra 13.300. Incrível, 10% de aumento. Olha que incrível. Que loucura! E aí, nesse aumento, eu olhei, tá, vamos pela oportunidade, né? Não tenho oportunidade aqui também, até gostei de dar treinamentos. E ele me colocou o seguinte treinamento, que foi o treinamento em forma de especialista, que eu já era um especialista. Ele me colocou para dar treinamento em Minas Gerais, que era o pessoal técnico mais bem capacitado que a gente tinha como cliente. Eu fui treinar as pessoas que sabiam muito mais do que eu. E aí cara, em algum momento eu caí na bobagem, na besteira de explicar o que é um ponto flutuante, um float point. Que diabos é um ponto flutuante? Por que tu comparar 0.3 com mais 0.01 com 0.31 dá errado? Por que isso dá errado? Por que isso é um problema? Cara, ponto flutuante é complexo pra caramba. E eu caí na bobagem de entrar no tópico de ponto flutuante na explicação. Eu comecei a suar, eu não sabia falar, eu não sabia o que eu tava fazendo. E aí eu comecei a ficar frustrado, e aí eu comecei a me tremer de medo, ligava pra ele, velho, me tira daqui. Eu não consigo, tá indo mal, tá ruim. Eram 5 dias de treinamento. E eu não consigo, cara, eu não sei o que dá pra esses caras sabem mais do que eu, cara. E aí ele acabou me aconselhando, me ajudando, a gente ficou coisa de 3 horas falando no telefone, no segundo dia. De noite, eu na frente do hotel, tremendo, querendo ir pra casa, em pânico. E ele me aconselhando, tá, vamos lá. Amanhã tem de novo, tô aí, não tenho o que fazer, vamos pra cima. E aí acabou que eu criei uma certa resiliência, consegui lidar com essa pressão. Mas esse momento de colapso total, de choradeira, não cheguei a chorar, mas foi muito por pouco. De nervoso, né? E esse momento de colapso total foi um momento que eu criei um pouco de casca, assim, pra falar em público também, pra lidar melhor com contato com pessoas, explicação, coisas assim. Então, esse momento foi um momento antes do desenvolvimento web. E esse foi o momento que eu mais cresci pessoalmente na minha carreira sem ganhar um puto pila. Nada, não ganhei nada. Eu ganhava miséria, eu gastava mais durante a viagem, porque eu bebia muito, engordei pra caramba, mas eu gastava mais durante a viagem do que de fato fazendo coisas, ganhando dinheiro. E fechou. E é isso daí. Esse foi o meu histórico de automação. Chegou num certo momento que eu cheguei e falei assim, cara, não quero mais isso.
não quero mais, vou fazer outra coisa na minha vida, não é isso que eu quero ser muito foda tecnicamente em alguma coisa, eu quero ficar bom, eu quero ser respeitado tecnicamente e não é nisso daqui, porque isso daqui eu vejo que não tem futuro pra mim. As únicas pessoas que ganham dinheiro aqui são os donos de empresa ou pessoas que vendem o contrato com os projetos e não é isso que eu quero, entendeu? Não é assim que eu quero ganhar dinheiro. Tem muita gente ganhando dinheiro, tenho certeza que tem, e não é fazendo isso daqui. E aí eu saí dessa área, pedi as contas, literal pedi as contas e fui tentar tocar uma empresa de engenharia civil com um amigo meu em outra cidade e não deu certo, a gente quebrou, por óbvio. Todo mundo quebra na primeira empresa, mas a gente quebrou valendo. A gente quebrou porque tinha roubo, cara, foi um negócio feio demais. Quebramos e eu fiquei por um tempo desempregado fazendo minha transição de carreira. Então quando eu saí da empresa que eu já estava estudando desenvolvimento web. Fui para abrir essa empresa, continuei estudando e consegui alguns freela. E os freela foram um dos mais abstratos, assim, foi pessoal que eu tive contato na época que eu era especialista me pedindo ajuda, ficou sabendo que eu tinha trocado de área e foi me pedir para participar, porque acabou que minha interação era relativamente saudável. Um deles não foi, mas era relativamente saudável. E aí eu peguei os freela aleatórios, assim, cara, coisa mais aleatória, seja lidar com banco de dados, seja fazer um front-endzinho bunda mole, arrumar um HTML ali, então eu ganhava, sei lá, 600 pila. Eu fiquei 10 meses ali sem ganhar dinheiro. Eu gastei o que eu tinha guardado e zerou e eu fiquei desempregado sem ganhar dinheiro, cara, só estudando. Só que foi um negócio de estudando muito tenso. Porque, primeiro, eu não sabia o que estudar, especificamente. É um universo de possibilidades que você não sabe pra onde ir. E, segundo, que eu não sabia nem que cliente, que projeto que eu ia pegar. O que eu tô procurando? Front-end, back-end, banco de dados, o que eu tô procurando? Eu sei fazer automação, eu sei como que a programação funciona, sei programar, eu sei lógica de programação, mas eu não sei aqui nesse mundo web o que eu faço. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar de forma aleatória, comecei a estudar React, comecei a estudar Node, e naquele momento de desempregado, ferrado, sem dinheiro, eu foquei muito em estudar, tanto que eu tava fazendo 12 horas por dia todos os dias da semana. Então houve um momento de depressão em que eu passava 12 horas jogando, eu tava sem dinheiro, cara, não tinha dinheiro nem pra pagar a internet, tá ligado? Mas eu tava jogando porque eu não sabia o que fazer. Depressão, cara, é assim. Acho que foi, não sei, não tive nenhum laudo, mas enfim. E aí eu saí desse momento de jogando, não sei o que fazer, fiquei um mês assim. E aí tá, vou virar a chave, vou voltar a estudar, vou focar 12 horas por dia estudando durante 6 meses, 7 meses, talvez mais. Desses 10 meses, né? Eu falei bem rápido. E aí surgiu uma possibilidade de um projeto que ia mudar minha vida total, assim. E eu sabia que ia mudar minha vida. E aí eu tinha 5 dias pra entregar um projetinho. Esse projetinho, ele era relativamente complexo, então era tu colocar um mapa na Terra, um projetinho web, né? E fazer ele responsivo, e aí tu botava no mapa onde tu estava e quais eram as escolas mais próximas. Então naquele momento pra mim isso era relativamente complexo. O projetinho foi feito em React, C Sharp e feito deploy na Azure. E eu não sabia muita coisa, eu tive que usar cloud, e aí tu enfrenta milhares de problemas que tu não espera enfrentar. O projeto, o código tava ali, tava no lugar, mas aí tu olhava pra desgraça do Azure e tava dando problema pra fazer deploy no web app. E aí, como é que resolve esse problema? Não tinha ChatGPT, mano, era no braço, esquece, cara. Ou tu lê documentação e descobre, ou corre pra braço e chora, entendeu? Esquece, não tem o que fazer. E eu fui nessa pegada. Fiz 5 dias, 2 dias registrou 16 horas de trabalho. E como eu tava com muita pressão psicológica em, cara, se tu passar aqui, tu muda tua vida, se passar aqui, tu muda tua vida. E eu não tava entrando como júnior, então eu tinha que fazer aquilo direito. Eu tava entrando como pleno pra sênior. E por causa da experiência, eu tinha uma bagagem anterior muito forte na área de programação, só não era o desenvolvimento web. E eles entenderam aquilo como algo bom. E eu ia entrar já ganhando, acho que era 8 mil. 7 mil e meio, 8 mil, não lembro direito. Se eu passasse. Então entenda que a barra tava alta e a pressão também. Saí de desempregado pra ganhando 7, 8 mil. Cara, mudou a minha vida. Se eu passar aqui, pressão psicológica foi tensa, cara. Muito louco. Passei. Era tudo em inglês. Não era tudo em inglês, mas tinha umas partes da entrevista que era em inglês e eu nunca tinha falado inglês. Porém, eu sempre joguei inglês, assistia filme sem legenda, nunca tive aula de inglês, mas houve um esforço pessoal meu para que eu
aprendesse inglês de certa forma, que foi fazer coisas em inglês de forma aleatória, assim, assistir filme e tentando tirar a legenda, colocar a legenda em inglês para entender a pronúncia, mas eu nunca falei. E essa ação de falar é o que muda. É onde tu mais sofre no momento de falar, porque é o momento que tu precisa pensar na palavra. Tu não tá traduzindo do inglês pro português, tu tá traduzindo do português pro inglês e é aí que a palavra some. Então, na hora de falar, travei e tal. E aí o entrevistador, naquele momento, mandou um... não tá bom, mas eu acho que tu consegue trabalhar. Eu olhei, nossa, tá dizendo que sou eu, né? E aí eu realmente trabalhei, cara. Eles me contrataram, eu passei... Aquele dia eu chorei, tá? Aquele dia eu chorei real, aquele dia eu olhei assim, meu Deus, cara. Meu Deus do céu, eu não pedi ajuda pra ninguém. Eu fiz absolutamente tudo sozinho. Tudo. Ninguém nem sabia que isso estava acontecendo. E que eu tava passando uma entrevista, que eu tava em depressão, eu tava morando longe dos meus pais, e meus pais sabiam. Ninguém sabia de nada do que tava acontecendo. Eu sempre fui muito fechado com esse tipo de coisa. Passei! E agora? Cheguei no trampo, fiquei sabendo que eu ia entrar num projeto em inglês, que era o pessoal de Londres, do norte da Inglaterra, não era nem de Londres, era de... esqueci qualquer lugar, mas era de uma empresa BR ainda. E aí, eventualmente, migrou para uma empresa britânica, que é onde eu tô trabalhando agora. Mas eu entrei como programador React e C Sharp. O projeto era em Angular, era o único projeto aberto. O que tu faz? Tu aprende Angular. Não tinha muita escolha. Eu precisava do trampo, cara. Aquilo dali era a minha virada de chave. E foi, tá? E aí aprendi Angular em 2, 3 dias, assim. Eu novamente entrei no projeto, codei por 2 semanas. E aí o cara me disse, não, isso aqui é Angular, tu tá fazendo React, a gente não quer nada em React, a gente quer em Angular. E aí eu virei a chave, show, mais de 16 horas estudando Angular, aprendendo Angular, fazendo a mesma, convertendo o que eu tinha feito pra Angular, pra botar pra rodar, botei pra rodar, aprendi Angular em 3 dias, o suficiente pra conseguir funcionar, e depois continuei estudando. E aí eles começaram a vir com uns problemas muito doidos, assim, que tinha que fazer um gráfico específico, era um scatter chart, alguma coisa assim. E aí eu tive que fazer isso usando a biblioteca D3.js. E, cara, eu não fazia ideia de como eu fazia aquilo lá. Era tudo cálculo, mano. Era tudo cálculo matemático. Calculava a quantidade de pixels que ia estar o pontinho e tal. E tinha uns zonas em que os pixels tinham que valer mais, valer menos. Era tudo matemática e, novamente, não tinha ChatGPT. Eu tô falando disso em 2019, antes, talvez. E não tinha. Faz funcionar do teu jeito, fiz funcionar do meu jeito, foi uma porcaria. Não fazia ideia do que era programação funcional, não fazia ideia de muita coisa, tive que estudar depois. Mas esse foi o meu primeiro passo na área web e foi muito bom. E foi com o inglês do norte do Reino Unido, que era muito tenso, cara. Era muito tenso, era muito difícil de entender. Então eu já peguei o inglês, o listening também, de um inglês horrível. Foi tudo um desafio infinito. Saí daquele projeto, fui para um outro projeto, e aí que começa a mudança de chave de ser desenvolvedor para ser um líder. Fui para, na verdade, outros 2 ou 3 projetos depois desse. E nesses outros 2 ou 3 projetos, eu era o cara mais experiente, digamos assim. Tecnicamente eu não era o melhor, mas era o que melhor sabia lidar com o business. Inclusive nesse projeto específico, eu fiquei, eu acho que mais de um ano, entraram pessoas abaixo de mim, abaixo não, né, mas sob a minha responsabilidade. Então eu prestava relatório daqueles caras pra gestão, pros meus chefes, sobre como é que tava o desempenho, como é que tava indo e tal. E uma das pessoas é minha amiga, e aí eu coloquei ela na empresa, inclusive, então ela é total responsabilidade minha, a performance dela era responsabilidade minha, mas eu fiz questão de não mentir, assim. Então se ela fazia merda, eu falava que ela fazia merda. Eu não acobertava só porque ela era minha amiga, porque, pô, quem mais tem a perder aí sou eu, né? E porque eu não gosto de mentir também, não é um negócio que me agrada. E aí eu falava a verdade, cara, não tá performando bem, eu vou dar uma conversada com ela, talvez eu escute reclamações do cliente e tal. E toda essa gestão aí, acabou que o pessoal me viu como uma possível liderança. E aí eu continuei trabalhando tecnicamente, até que eles me colocaram num projetinho pequeno como líder de fato, que toma decisão, de 3 pessoas. E aí fiz funcionar. E aí houve um burnout ali, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, não sabia como ser um líder, né? E aí saí daquele projeto ali, encerrou, na verdade não encerrou, mas abriu uma oportunidade de um projeto com o cliente. E esse foi o meu maior desafio. Então eu já estava 2 anos trabalhando, mais ou menos,
Eu já estava com uma bagagem técnica bem mais relevante, porque eu não parei de estudar, eu continuei estudando com força, assim, por bastante tempo. Até hoje eu estudo bastante. E aí, nesse momento em que eu entrei como líder, como que foi a abordagem? Eu estava entrando como o único profissional da minha empresa e eu era líder substituindo o líder que era de uma outra empresa terceirizada que tinha pedido as contas. Ele tinha saído, conseguido outra oportunidade e o handoff dele foi, cara, um dia. Eu tive contato com ele por um dia para aprender o que o projeto fazia, qual era o objetivo e quais eram as situações. E foram 3 horas. O resto foi tudo no meu braço, velho. Tudo em mim. Outro burnout, por óbvio. Eram 9 desenvolvedores, 8, 9 desenvolvedores. E esses 9 desenvolvedores eram todos do cliente, de uma outra terceira concorrente nossa. E eu entrei lá como líder. Então eu entrei como líder naquela visão de que, putz, o cara de outra empresa tá entrando como líder. E é óbvio que esse cara vai botar os desenvolvedores da empresa dele. Então esse líder é nosso inimigo. Essa foi meio que a situação, assim. Só que aí qual é que foi o esquema? Cara, eu preciso me aproximar desses caras. Se esses caras não performarem, eu não vou performar. E aí, por consequência, a minha liderança vai ser uma bosta. E aí eu comecei a ter contato com eles, chamava eles pra conversar, pra trocar uma ideia, tinha que revisar algum PR, eu revisava junto com eles e, cara, tá, e começar a contar coisas da vida, e trocar ideia e me aproximar deles, e acabei fazendo amizade real, assim, não foi forçado, foi natural uma amizade com eles, e naquele momento eu vi que, cara, ser líder é muito mais do que codar, velho. Ser um tech lead é muito mais do que tu só revisar PR, só dizer pra onde tem que ir, cara. E é ali que eu virei a chave, então isso tem uns 4 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, não sei. E aí, ali que eu virei a chave, eu percebi que, cara, ser um tech lead não é revisar PR, não é ser o melhor do mundo naquele código, e sim tu manter os caras motivados e focados em entregar o produto. Isso que é ser um tech lead. E aí virou a chave. E aí eu comecei a performar, o pessoal começou a gostar de mim. Inclusive o pessoal me chamou depois pra entrar na empresa, só que eu não sei exatamente o porquê que não podia. Eu nem queria entrar na empresa porque não parecia, era meio estranha. Mas eles me chamaram, o RH entrou em contato comigo e me disseram que é uma pena, a gente foi muito recomendado, mas a gente não pode contratar brasileiro. Fiquei puto, porque que merda é essa, né, cara? Mas tá tudo bem, acontece. Mas tinha uma cláusula no site deles de vagas que não podia contratar brasileiro. E aí eu não fui pra essa outra empresa, mas foi um relacionamento muito bom, e mesmo depois de eu ter saído, eles continuavam me mandando mensagem, porque mudou a liderança tinha ficado horrível, e eles diziam, cara, quem sabe tu pede pra voltar pra cá, porque a gente tá precisando de ti. Os desenvolvedores me mandando mensagem pedindo pra voltar. Esse foi o nível de relacionamento que a gente chegou. E isso da concorrência, entendeu? Eu acabei protegendo eles muitas vezes, que tentaram tirar eles para colocar o pessoal da Elasta Cloud. Eu disse, não, cara, a gente vai abrir mais espaço para Elasta Cloud, mas não vai ser exatamente aqui. Vamos aos pouquinhos, que tem outros projetos acontecendo ao redor. Eu comecei a ter contato com os POs, sentado do lado deles para conversar. Viajei para lá também, conheci bastante gente do projeto em si. Então, esse foi o momento que eu virei a chave, e a partir daí eu sempre fiquei de líder ou trabalhando em projeto solo. Mas a minha carreira até então foi tudo meio que feito à la louca, sabe? Todas as oportunidades que surgiram, que eu entendi aquilo como uma puta de uma boa oportunidade, eu me agarrei nela, cara, com unhas e dentes, velho. É aqui que vai virar a chave. E todas as pequenas viradinhas de chave virou de fato. Tanto pra entrar nessa empresa, quanto pra virar um tech lead, pra virar um sênior. Eu tava entrei como pleno sênior, depois virei um sênior de fato. Então tudo isso foi olhar pra aquele momento e olhar, cara, é aqui. É aqui que eu vou performar e é aqui que as coisas mudam. E foi, e aconteceu. Em todos os momentos que eu olhei pra isso e abracei dessa forma, isso aconteceu. Então, meu take do meu histórico, tá? Primeiro, estuda fundamento, porque quando eu não tinha fundamento foi ruim. E segundo, foca em abraçar as oportunidades que surgem, cara. As oportunidades, elas... Tu tem que ser oportunista, tá? O cara que tem sorte, na verdade, ele tava pronto para usufruir da sorte que ele teve. Essa oportunidade, ela certamente surgiu para outras pessoas também, mas eles não conseguiram performar naquele momento. Então tu tem que estar pronto para quando tu tiver sorte. Quando tu tiver sorte de vir uma oportunidade.
Os caras, não, mas tu teve sorte, que tu conseguiu. Sim, cara, a carreira depende um pouco de sorte. Depende um pouco de tu ser recomendado, de não ter mais ninguém pra entrar naquela vaga pra que tu possa mostrar resultado. Então, tudo o que aconteceu comigo foi mais ou menos esse momento. Seja quando eu virei especialista, que eu ganhei muito credibilidade no mercado de trabalho. Eu virei especialista porque eu tava sem projeto, cara. Talvez eu fosse ser demitido. Mas aí surgiu uma oportunidade, eu abracei, dei o treinamento e performei. E aí eu fui promovido ao invés de ser demitido. Quando lá dentro ainda, a gente tava quase perdendo um cliente, eu que fui lá abraçar o cliente de volta e, cara, saí pra tomar café, saí pra tomar uísque com o cara. Aprendi a tomar uísque só pra conversar sobre isso com o nosso cliente. Então tu olha pra esses momentos de dificuldade e tu pode só dizer, putz, não tem oportunidade pra mim, ou tu pode procurar aquilo dali com uma oportunidade pra tu... Dificuldade é oportunidade, cara. Pra tu crescer, pra tu dar um passo adiante, pra tu se mexer. Então, só tem sorte quem tava preparado pra usufruir daquela sorte. Sacou? Muita gente passou, teve aquela oportunidade também, mas não performou, ou então não viu aquilo com um bom momento e abriu mão. Então, cara, tudo depende de tu ser oportunista. Seja oportunista, mas pra tu ser oportunista, tu tem que estar pronto. Constrói uma base sólida de fundamentos e faz isso aí. Não sei se tua carreira é o que tu pretende que a tua carreira seja igual à minha, mas, cara, abraça as oportunidades e se prepara pra elas. Se prepara muito tempo antes, não se prepara na hora de fazer, se prepara antes. E é isso aí, cara. Essa aí foi a minha história, muito doida, muito caótica, vocês não têm a menor ideia. Viajei o país inteiro a trabalho, nunca me questionei assim, se era uma coisa boa ou ruim, mas é isso aí, velho. Te agradeço e te vejo no próximo.